Estamos de volta, conforme prometido, a entrevista com o candidato à presidência do Corinthians, André Sanches, deputado federal pelo PT de São Paulo. André Sanches, muito obrigado por comparecer aqui no A Bola Não Para. Não, esquece o deputado. Não, esquece o deputado. Mas tem que citar, né, Andrés? Questão de educação. Mas, claro, a gente vai falar de muito Corinthians aqui, muita eleição. A eleição no Corinthians, dia 3 de fevereiro. Andrés, você candidato à presidência, você que já foi presidente do Corinthians. Foi uma decisão difícil de se tomar, ser candidato novamente? Não é desgastante ser presidente de clube? Muito desgastante, mas o grupo vinha se reunindo já desde junho do ano passado, né? Eu não queria mais ser candidato, eu não queria mais ser presidente do Corinthians, apesar da minha paixão pelo Corinthians. Mas o grupo vinha se reunindo, teve uma pequena dissidência, e se eu não fosse candidato, ia rachar tudo, ia ter mais 5, 6, 7 candidatos. E isso ia ser muito ruim para o Corinthians. Eles falam que tem um ciclo e que eu tenho que encerrar esse ciclo, é resolver os problemas da arena, quer resolver outras coisas que tem lá no clube, e diz que eu que comecei tudo, então nada mais justo que isso. Então eu assumi essa missão novamente, mas com certeza vai ser 3 anos difíceis, mas prazerosos. Você é o favorito para a eleição, para ser eleito? Não, meu nome é forte, mas a eleição está disputada, eu estou há 6 anos afastado da política do clube, e dividiu bastante, hoje tem 5 candidatos, 4 candidatos, 5 candidatos, então óbvio que divide muito, mas realmente o nome meu dentro do Corinthians, como todo mundo sabe, é forte, mas não tem nada a ganhar na véspera. Nesse momento, o Cittadini não se sabe se vai ser candidato ou não, em virtude desse problema que dá a impugnação da sua candidatura. Politicamente, eu acho isso ruim. Eu acho que todos teriam o direito de ser candidato, mas juridicamente eu não tenho nem capacidade para questionar. E a comissão tem lá desembargadores, juízes, advogados, eles decidiram isso. Vamos ver o que o Roque consegue aí pela frente. Quanto mais oposição, melhor para você, quanto menos, melhor? Não, isso não levo isso em consideração, não. Eu acho que, infelizmente ou felizmente, quanto todo mundo que se achar no direito de sair candidato, deveria sair. Todos aqueles que regrarem o que tem no estatuto, sem problema nenhum. Agora, para mim, não. Quem vai votar em mim vai votar, e quem não vai votar, não vai votar. O clube é um eleitorado pequeno, e o sócio sabe do que eu fiz pelo clube, com erros e acertos, e sabe o que os outros fizeram. Aí a decisão é do sócio, é soberano. Andrés, a gente sabe que, é claro, quem chama atenção numa chapa é o candidato à presidência, ainda mais você que já foi presidente. A atenção voltada a você, aos holofotes, a você é muito mais forte do que em qualquer um. Mas eu sei que montar uma chapa para a candidatura à presidência do Corinthians, por exemplo, não é fácil. E você teve dificuldades, Andrés? Não é que não é fácil. O grupo é muito grande, e eu fui um cara que sempre deleguei, sempre ouvi todo mundo. E existiam 3, 4 pré-candidatos a vice-presidente. Nós convidamos 2 mulheres, a professora Edna e a Lourdes. Depois de um certo tempo, o grupo achou por bem que a Lourdes não se encaixava neste momento, apesar dela estar desde o começo com a gente nesse cargo. Aí eu escolhi pessoalmente o Alexandre Usni. Então vai ficar o Alexandre Usni e a professora Edna. A Edna mais voltada para o clube, e o Alexandre Usni mais voltado em alguns departamentos que ele conhece bem, por ter sido já vice-presidente do Conselho, presidente do CORE, e vai ajudar bastante administrativamente. E no futebol, André, você já tem uma definição? É o Duílio, todo mundo sabe. O Duílio fez um belo trabalho, é um dos caras do meu grupo desde o começo, e talvez até pelo DNA da família ele tem o dom para lidar com os atletas que são diferentes de qualquer outra profissão. O afastamento do Roberto Andrade, partiu de você ou partiu do Roberto? Afastamento do quê? Afastamento na relação. Não, eu não estou afastado do Roberto. Se diz muito que eu briguei, que ele brigou, que não se... Isso não é verdade. Eu me meto o mínimo possível desde a época do Mário Gobi na administração, até porque eu sei que meu nome é forte e incomodaria muita gente, inclusive o próprio presidente. Mas nós nunca discutimos, eu e o Roberto. Não teve uma discussão sequer. Eu discordo de algumas coisas. Quando ele me pede opinião, eu falo o que eu concordo e o que eu discordo, mas eu deixei ele trabalhar e ajudei ele no máximo que pude. Mas ele manteve o mesmo contato como ele sempre teve com você, ou você acha que teve um afastamento? Até pela posição, pelo tempo, pelo que toma de tempo o Corinthians, obviamente que nós estamos um pouco mais longe. Mas sempre que eu precisei ou ele precisou, nós estávamos próximos, muito próximos. Ainda sobre a política do Corinthians, o favorito para brigar voto a voto com você seria o Cittadini, o Paulo Garcia, o Felipe? É difícil falar isso, né? A eleição é uma caixinha de surpresa. Mas é óbvio que o nome mais forte é o meu, do Paulo, mas o Roque também. O Roque é há 10 anos candidato no Corinthians, então é óbvio que ele tem o seu eleitorado. E o nosso grupo está há 10 anos no poder, e isso desgasta bastante também. Você tem que falar muito não, você tem que discorda de muitas pessoas, e isso aí você também perde um pouco do seu grupo. Mas acho que todos têm condições, todos têm nome forte e todos querem em prol do Corinthians até provar o contrário. Na avaliação de vocês acreditam que o Paulo Garcia no final vai concorrer ou como em outras oportunidades pode... Não, eu espero que ele concorra.
É um nome que tem uma tradição no Corinthians, espero que ele concorra, um grande amigo. Espero que ele concorra e que ganhe quem o sócio achar melhor. Esse seria da oposição, que é menos cara de oposição pela relação que ele tem com você, Andrés? Não, não é só pela relação, é porque ele é um... Quando eu fui presidente depois do Mário, ele foi um oposicionista construtivo. Agora, no administrador Mário Gobi, ele tem mais diretores que qualquer outra pessoa. Então, isso faz parte do política do clube. Agora, eu acho que tem que ter eleição dia 3, acabou a eleição, tem que ir todo mundo em prol do Corinthians. Discordando disso, daquilo, cobrando isso, aquilo, mas tem que ser em prol do Corinthians. Diferente de algumas pessoas que no dia seguinte já estão na oposição de novo e criticando e soltando coisas que às vezes é tudo inverídico. Você acredita que o Roberto de Andrade vai para o lado do Paulo Garcia? Não, já declarou que está com a gente, é do nosso grupo. Já declarou só o Flávio Dalto? O Flávio Dalto nunca foi do nosso grupo. Talvez esse seja um dos problemas que o Roberto teve. Ele pôs muita gente que não era do grupo. Andrés, ainda sobre a eleição no Corinthians. Claro que quando a gente fala eleição num clube de futebol ligado ao futebol, onde o futebol é o carro-chefe, só se fala do futebol. Mas a gente sabe que o associado quer saber também o que vai ter de diferente. O que você pode falar, o que o associado pode encontrar? Então, a gente sabe que as características de hoje de um clube que tem piscina, academia, concorre com prédios luxuosos, prédio que tem piscina, que tem academia. Luxuoso, não, prédios pequenininhos que tem academia. Tem uma academia e tem uma piscina. Tem piscina, tem quadra, que você acaba perdendo o público pagante. Mudou muito. O Corinthians chegou a ter 120 mil sócios no clube, usuários. E hoje não chega a 20 mil, 22 mil. É óbvio que a característica nas últimas décadas mudou bastante. Então nós temos que trabalhar em cima disso. O sócio sabe do que eu já fiz pelo clube. Poucos fizeram nos últimos 10 anos o que foi feito no clube. Não só eu, como o Mário, o Roberto, errando e acertando. O grande objetivo do presidente do Corinthians, ele tem que olhar o futebol, mas não pode esquecer do clube. E o sócio sabe que eu vou olhar pelo clube, vamos fazer aquilo que tem que fazer, melhorar aquilo que está bom e consertar aquilo que nós achamos que não está bom. O sócio do clube normalmente, às vezes, não é torcedor do Corinthians. Acontece, em outros clubes existe isso. Não, no Corinthians também existe. Como vocês lidam com isso? Não, eu acho que tem. Eu conheço gente no Corinthians que não é corintiano que defende o clube social, muito mais que muitos corintianos. Isso faz parte. Ele mora no Tatuapé ali, ele vai ficar sócio do Corinthians. Mas não é conselheiro, não é diretor. Agora, frequentar o clube faz parte do processo. Andrés, acabando a eleição, se você for eleito, o grande problema, o problema inicial, é o estádio do Corinthians? Não. O estádio não é problema, o estádio é solução no futuro muito próximo. É que nem você comprar uma casa. Você ganha 5 mil reais, você comprou a casa para pagar em 15, 20 anos, a sua casa própria, e você tem lá 30, 40, 25% da sua receita deslocada para aquilo. E a Arena do Corinthians foi assim. É óbvio que cada ano muda a economia, muda um monte de coisa. Quando nós começamos a construir em 2012, era uma economia no país. Depois que construiu, mudou outra economia, nunca passou uma crise tão grave econômica no país como estamos passando. Então tem que ter uma conversa com a Caixa, uma conversa com o Odebrecht, com todo mundo, para se renegociar algumas coisas e tocar para frente. O Corinthians vai ter dificuldade, como teve muitas vezes, mas vai pagar seu estádio. Aquilo que foi feito inicialmente em 2017, de conversar com a Caixa e tentar manter o prazo 2028, diminuir as partes... Eu sou contra aumentar o prazo. Eu entendo que depois que você vender o nome do estádio, que um dia vai vender, depois que você acertar o CID, que já está acertando, 90%, 85% da dívida está paga. Nós temos 480 milhões de crédito do CID. E podemos vender o estádio por 300, 400, 500, 200, sei lá, um valor que um dia, culturalmente, esse país vai entender que isso é uma grande receita para os clubes, e a gente vai vender. E aí 80, 90% da dívida está paga. Até 2028 para você, tá bom? Eu acho que até 28 não, mas eu acho que paga antes. Paga antes? Paga. Isso vai da opção dos presidentes futuros. Mas a importância do presidente que assumir agora? O importante agora é fazer uma reengenharia no financiamento, fazer uma reengenharia do acordo com o Odebrecht com o fundo, para o clube ter mais sossego e acabar esse disque-me-disque. Porque quando fez a Arena, a conversa era de graça. Ganhou de presente. Agora que fez a Arena, não tem dinheiro para pagar. Então é conforme uma moda. Então é difícil, porque ele está pagando, está em dia, não está devendo nada para a Caixa, está pagando as prestações normalmente. O Odebrecht, 150 milhões, deixou de investir no contrato. Isso não é verdade. Não é verdade? Não. Isso a comissão lá descobriu isso, mas eu não acredito, porque primeiro tem que chamar o Odebrecht para ver se é isso mesmo, tem que mostrar, confrontar documentos. E a Odebrecht não foi chamada. Então, eu não sei se é 150, se é 200, pode ser 300. Agora, eu não acredito que seja todo esse valor, mas assim que a gente sumir, a gente vai pôr a Odebrecht na mesa e renegociar tudo isso. Inicialmente, quando foi construída a Arena Corinthians, você falava, Andrés, é uma arena, um estádio para futebol. Não falava isso. Não falava isso porque era só para futebol? O campo é para futebol.
Agora, tem outros Mas lugares lá vocês que não. pensam agora utilizar muito mais Não, a arena campo não. para shows? O campo não. Então seria no estacionamento, por exemplo? Estacionamento, no prédio oeste, tem vários lugares lá que você pode fazer. Todo mês está melhorando. É cultural no Brasil, nunca estava acostumado a se fazer festa, se fazer evento, não show, mas evento, festas, casamento, aniversário, tudo em estádio de futebol. E agora está aprendendo a fazer isso e isso está melhorando. Então, mês a mês, o Corinthians está tendo mais eventos. O problema é que é no 191 metros quadrados. Todo mundo tem que aprender como mexer com isso novamente. Você não acha interessante para a Zona Leste ter um lugar de shows? Mas lá tem show, mas não no gramado. Não, mas eu tô falando desses mega shows que tem na Arena do Palmeiras, Não vai ter Morumbi, lá. isso não vai ter. No gramado não vai ter nada. Se cabe 25 mil no estacionamento, faz show mais popular para 25 mil pessoas. Na Arena, nada. Porque se eu fizer show na Arena, o gramado estiver ruim, vocês vão bater no Corinthians que nem vocês batem no Palmeiras lá. Olha o gramado. Mas tava ruim mesmo. Palmeiras. Se fizer show, vai ficar ruim. Não tem jeito. Não tem tecnologia para proteger o gramado. E nós não fizemos um ar-condicionado, grama especial europeia, tudo para arrebentar o gramado. Então, no gramado, não tem show. Tem show específico ali para 5, 6 mil pessoas que não entram na parte do campo. Não se perde uma receita não tendo shows? Não, tá bom. Mas são opções na vida. Tem gente que compra casa de 500 metros porque não compra de 1.500, porque não tem dinheiro para comprar. É melhor você morar numa casa de 200 metros do que uma de 30. Só que não tem dinheiro. E nós fizemos um projeto, foi desenvolvido, que sabíamos que a receita de show dentro do campo não teria. Temos que buscar outras receitas. Claro, a receita do futebol, bilheteria, vai em relação ao pagamento do estádio, Andrés. O Corinthians vai ter que estar sempre bem para conseguir viver da receita para se pagar o estádio, não necessariamente assim, teria que melhorar o projeto do torcedor, que é um ótimo projeto do Corinthians. Vai melhorar tudo, tem que melhorar todo ano, tem que melhorar as coisas. Mas o Corinthians ficou 23 anos sem ganhar título e a torcida ia no campo igual. Uma coisa não tem nada, lógico, se o time estiver bem melhor, tiver grandes jogadores, é óbvio que a tentação daquele que não vai sempre é de ir. Mas o Corinthians não vai ter problema nenhum, vai melhorar e vai tocar a vida. Você acha justa a reclamação de alguns torcedores sobre preço de ingressos, Andrés? R$32. O estádio é fatiado. Tem ingresso a R$32 e tem ingresso a R$800. Tem público para pagar R$800 e tem bastante público para dinheiro. Só que cabe 45 mil pessoas. E tem jogo que é 200 mil pessoas que é aí. Aí dá as reclamações. Mas o estádio é fatiado, tem preço para todos os gostos. O estádio foi feito com auditoria, com assessoria do jurídico do Machado Mé e do clube, com o economista Luiz Paulo Rosenberg, com um grande escritório de arquitetura. Foi feito tudo direitinho. Name rights. Você tinha uma grande esperança que fosse fechar uma empresa. Ainda tenho. Você acha viável em 2018? Rezando para fechar semana que vem agora. Eu já desisti de falar o tempo que vai fechar. Não, mas não o tempo. Você esperava fechar mais fácil do que... Muito mais. Muito mais fácil. Agora, estamos trabalhando arduamente, o clube está trabalhando. Se eu vier ganhar a eleição, vou continuar trabalhando arduamente para fechar o mais rápido possível. Agora, é falta de cultura. A imprensa escrita, nem todos falam o nome. A televisiva também, nem todos falam o nome. Rádio e também isso também prejudica muito. Não é desculpa. Tem incompetência nossa, tem falta de cultura no país. Na Europa já estão há mais de décadas batizando o nome de arena. Nos Estados Unidos, então, há mais de 50 anos. E aqui, uma hora, vai entender, a imprensa toda vai entender que é uma grande receita para os clubes. Qual foi a grande dificuldade para não ter uma empresa para fechar o name rights? A grande dificuldade são várias. É o que eu falei, volta de cultura, a imprensa não falar, é um monte de coisa, é uma coisa nova também para todo mundo. Quando se compara, claro, são estágios diferentes, projetos diferentes. Não. Quando se compara com o Palmeiras, tem o name rights. Do Palmeiras, eu não vou aqui entrar em detalhe, cada um faz o que quer, mas todo mundo sabe por que foi o do Palmeiras. Não é simplesmente o cara foi lá e comprou. Não é isso, era tudo uma coisa da obra, tudo um monte de coisa, da W Torres tinha várias obras aí com seguro da Allianz Parque, tudo isso aí envolve um monte de coisa. Que se é o Corinthians, vocês buscavam tudo para saber a verdade, mas... O valor do Corinthians de name rights é mais alto que o anunciado pelo Palmeiras? Não sei. O Palmeiras foi 300 milhões, eu queria que o Palmeiras tivesse fechado por 500. Nós temos que fechar o mais rápido possível. Quando não falam Arena Corinthians, prejudica o seu... Lógico que prejudica. Se você é uma empresa que quer investir, se o cara não fala Arena Corinthians, se mudar o nome ele vai falar? Ele fala, se não fala Corinthians, vai falar a minha empresa? Então isso é uma dificuldade. Você acha, Andrés, até pela cultura, não conseguindo fechar o name rights tão próximo como foi a inauguração do estádio em 2014 para a Copa, você não acha que dificulta ainda mais? Lógico, cada ano que passa dificulta mais.
Mas temos que trabalhar com essa possibilidade, não tem outro jeito. É trabalhar arduamente e tentar fechar. Possibilidade de um shopping center ali na região é possível? Já tem, o Shopping Itaquera, um dos maiores da América Latina. Perto do estádio? É em frente ao estádio, o shopping. Como é que eu vou fazer um shopping? Centro, algum centro de exposições, algo assim? Isso tem lá já. Isso não faz parte do projeto? Não, tá lá. Tem um mini teatro, tem 4 centros de convenções, dá para fazer 16 festas para 1.000 pessoas de aniversário, de casamento, do que for, ao mesmo tempo. É o povo também se acostumar a fazer festas em arena, que aqui no Brasil ainda não estamos acostumados. O Palmeiras está um pouquinho mais na frente, até pela localização, e nós estamos trabalhando para cada dia melhor. Agora vocês tendo a chance do camarote ser algo factual, não algo a longo prazo, ajuda de alguma maneira a venda de camarote? Não, o camarote pactual é algum jogo, não pode vender no pactual. Tem que fechar no mínimo por 1 ano. E está fechando. É o problema do país, nos últimos 3 anos, uma crise econômica nunca vista. Então, obviamente que você tem prioridade. Mas agora a procura aumentou bastante e acredito eu que esse ano vai ser muito mais sucesso a venda do camarote do que é hoje. Quando citam Lava Jato no Corinthians, Lava Jato na Arena do Corinthians... Fico triste, mas não está. Nem o Corinthians está na Lava Jato, nem a Arena e nem eu. Eu tenho algumas averiguações no meu nome, que é por causa da minha família, da empresa, que não tem nada a ver com isso, e o Arena está no Fair Play, não está na Lava Jato. Não tem nada de Petrobras. Por que estaria na Lava Jato? Agora, todas as obras da Odebrecht estão sendo investigadas. Sim. O Corinthians é mais uma, sem problema nenhum. Você viu as relações da Odebrecht aí, estava todo mundo esperando. Ninguém mais fala da Arena. Por quê? Porque vieram as delações, vieram tudo e não tem nada. Mas algumas pessoas ainda insistem em comentar isso. É uma pena, mas vou fazer, tem que conviver com isso. E aproveitar para falar rapidinho de futebol também, Andrés, do futebol do Corinthians. Estão atrás de um centroavante, estão dizendo que só depois do presidente eleito vai chegar um atacante. Já falaram no Gilberto, já falaram no Henrique Dourado, você já disse que não gosta do Gilberto. Não, eu não falei que eu não gosto do Gilberto. Eu não falei nada disso. Ele quase jogou no Corinthians. Eu contratei ele em 2011. Estava fechado? Apalavrado. Mandamos até a passagem para ele. Só que ele chegou em Congonhas, ficou 2 horas e foi para Porto Alegre por causa de 100, 200 mil reais a mais. Faz parte. O jogador tem que procurar a melhor parte financeira para ele. A carreira é curta. Então eu não sou contra, não tenho nada contra o Gilberto. E eu não o contrataria. Mas se o presidente contratar, se eu vier ganhar a eleição, vou trabalhar com ele normalmente, sem problema nenhum. E o Henrique Dourado? Bom nome? Não tem nada. O presidente falou que os valores são absurdos e eu concordo com ele. Emerson Sheik, a volta, foi você que articulou, Andrés? Não articulei nada. Eu articulei o Jô, articulei o título brasileiro. Só as coisas ruins jogam nas minhas costas. Não, mas o Sheik não é coisa ruim. Não. Só as coisas que acho que não é. Eu não participei nem do Jô, nem do Campeonato Brasileiro e nem do Sheik. Isso foi uma decisão da diretoria, da comissão técnica. Quem quis ele foi o Carille. O Carille já falou publicamente. Então, acho que o Sheik tem uma história bonita no Corinthians, contrato de 5 meses. Se ele decidir e for bem, você pode renovar ou não. E acho que em 5 meses ele vai ajudar o Corinthians. No futebol, você vai criar algum cargo no departamento de futebol, Andrés? Já tem cargo demais lá e gente demais. E a base? Como que você vai tentar trabalhar? A base é o maior câncer nos clubes de futebol que se tem, todos. Então, eu acho que o Corinthians vai melhorar muito a base. Assim que a gente fizer o CT da base, que tem que acabar esse ano, e vai acabar, se for eu, o presidente vai fazer a prioridade número 1, é fazer o CT da base, aí sim vai se trabalhar muito melhor do que é hoje. E o jogador não ser fatiado que nem pizza? Mas não tem mais jogador fatiado. A FIFA proibiu há 2 anos. Sim, mas... Senão descontinuaria. É um ativo do clube. Mas o clube vai ter o quê? 80% do jogador? Não pode mais ter. É obrigado a ter 100% do clube. A FIFA, senão todos os clubes teriam fatiado. Eu quando eu era presidente, eu pus lá quem eram os donos das fatias, tudo. Em vez de cobrar dos outros clubes, cobravam que o Corinthians era uma pizza. Eu falei, então para de pôr. Eu não tenho problema nenhum. É um ativo. É um ativo do clube. Então eu tenho 100% de direito econômico do jogador. Se eu estou precisando de necessidade, eu quero comprar um outro jogador, eu preciso de dinheiro, eu vendo 20, 30. Na época, vendia para fazer, não é crime nenhum. Vocês viram só meia dúzia de jogador que deu certo. E os outros 20 que venderam que não deu certo, ninguém fala nada. Aqui no Brasil se faz só o que dá errado. Então é terrível. O Marquinhos, se você pegar o jogo dele com a Ponte Preta aqui no Brasil, a imprensa inteira meteu o pau. Como é que pode ter um moleque desse tamanho, magrinho, baixinho para ser zagueiro do Corinthians? E hoje é um dos maiores zagueiros do mundo. O Everton Ribeiro estava no Corinthians, todo mundo criticava. Quem é esse moleque? Não joga nada. Imprensa, torcida, dirigente. Depois virou 2 anos o melhor jogador do Brasil. O Everton, que era um goleiro que não prestava, que era fraco, que era não sei o quê, foi campeão olímpico e está no Palmeiras. Então, no Corinthians tudo a cobrança é maior. Dá menos tempo para o atleta. Uns desenvolvem com 20, outros com 23. Só que no Corinthians nem a imprensa,
nem a torcida e nem os dirigentes têm paciência, e muito menos o treinador. E mesmo com tudo isso que você falou, vale a pena ser presidente do Corinthians, Andrés? É uma paixão que eu tenho. Se você for materialmente, não vale. Agora, você tem uma paixão. E eu tenho alguns compromissos, algumas responsabilidades com o Corinthians que eu tenho que acabar esse ciclo meu. Andrés, muito obrigado. Obrigado. Boa sorte, sucesso para você nessa candidatura e a gente volta a se falar. Obrigado e um abraço a todos. Com o André Santos, então, colocamos um ponto final na edição de hoje. Do A Bola Não Para, que volta na semana que vem, claro, trazendo muita coisa, muito futebol para você, resultados, discussão a respeito do futebol, do esporte, para você aqui no TV Aberta. Até mais.